Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos. Passagem do Evangelho, Lucas 24, que há pouco nós temos lido. Nessa passagem, o evangelista faz uma recompilação, dos eventos naquele domingo e já início de segunda-feira. Como assim início de segunda-feira? O sol já tinha declinado, está escrito aqui, na metade do capítulo, quando esses discípulos que chegaram a Emaús, acompanhados de aquele desconhecido, eles não sabiam quem era, e eles insistiram para que ele ficasse com eles, e insistiram porque já o sol declinou, e aí ele fica com eles, e no partir do pão eles percebem que era o próprio Senhor Jesus. Então nós já estamos na segunda-feira, lembrando que o costume judaico é contar a partir das 6 da tarde, então certamente já era passadas as 6 do que nós diríamos 6 da tarde de domingo, já para eles contaram já o outro dia. Bem, a questão é que nós vemos aqui várias situações em que alguém fala a respeito do Senhor Jesus e a resposta é não crer. E essa é nós poderíamos dizer assim, uma característica humana. Quando alguém fala do Senhor Jesus e a resposta é incredulidade. Nós vemos isso entre os nossos amigos, vemos isso entre os parentes. Se a gente falar qualquer coisa, as pessoas acreditam. Nesse bombardeio midiático de notícias, de news, ontem, no 6, tinha uma notícia aí que em Erechim parece um frigorífico grande, que tem mais de 2.000 empregados, está já fechado, porque teve 2 com coronavírus e acabaram falecendo. E aí aparece a defesa da empresa, um frigorífico que pertence à JBS, famoso, e dizendo que eles se preocupam com as regras de sanidade, essas coisas, regras sanitárias. Mas mesmo assim, fechado porque teve esses 2 pacientes que acabaram falecendo. Então, para que não se alastre a doença e por aí vai. Tá. E havia uma foto em que pessoas de frigorífico estão com botas de borracha brancas, avental branco, tudo branco, máscara, uma touca para que os cabelos não caiam, aquela coisa toda. Então a foto assim desses trabalhadores todos é bastante impressionante, E aí eu percebi que aquela pessoa com a que eu tinha contato está apavorada, Aí eu coloquei uma outra foto que já, não acredito, vocês já têm visto, de 2 homens carregando um esquife, supostamente com um defunto. Eu já vi vários enterros e nunca vi 2 carinhas carregando um caixão, porque pesa muito, não é só o caixão. Se for um caixãozinho assim, sei lá, de compensado e tal, ele vai devagar com o peso do morto.
Então, geralmente usam madeira dura. Não digo madeira de lei, porque madeira de lei custa muitíssimo mais, mas um caixão deve ser pesado, é dura a madeira. E precisa, no mínimo, 4, né, para carregar sem ficar balançando por aí. E nessa foto aparecem 2. E o engraçado é que apareciam 2 com as mesmas características do pessoal do frigorífico. Então eu peguei, recortei, fiz uma colagem e coloquei aí uma notícia sensacionalista. Me inspirei na mídia que nós temos, né? É lamentável ver nessa fotografia, né, a tristeza dos funcionários que estão acompanhando o caixão e dando o último adeus a seu colega que acabou tombando diante do mortal coronavírus. Eu coloquei como comentário. E aí a resposta foi imediatamente: putz, que tristeza. Aí eu disse: você não percebeu as últimas 3 letrinhas que eu coloquei no comentário? Entre parênteses havia colocado SQN. Que dragurizada é, só que não. Quer dizer, tudo aquele comentário é gozação, só que não é assim. E aí a pessoa ainda me diz: mas é mesmo? Eu digo: mas eu fiz a cola, eu colei, eu inventei essa dita notícia. E mesmo assim, mesmo eu dizendo, eu inventei tudo isso, eu fiz essa montagem toda, a pessoa não aceitou. Por quê? Porque a pessoa prefere acreditar bobagem. Eu havia colocado um comentário bobagem, sensacionalista, 100%, fake news, direto. Eu mesmo estou dizendo, é fake. Não, mas eu vou acreditar. Aí fica pensando, o que tem na cabeça? Não? As pessoas tendem a acreditar a mentira, o que é falso. E acreditam assim cegamente. É o que nós estamos vendo ao nosso redor. Agora fale que houve uma guerra, houve um ser poderosíssimo, que se levantou contra o Criador e que foi expulso lá do céu, jogado aqui na terra. E aí as pessoas já começam a retroceder. Não, eu não acredito nessas coisas. Diga para eles que esse mundo caiu debaixo do domínio desse ser que se tornou maligno e já não acreditam. E se nós quisermos mais, há uma boa notícia: o Criador não deixou desamparar da sua criação. Ele veio, se fez carne. Não, esse negócio de religião, olha, não. Mas quando a gente lança porcaria, fake news, e a gente mesmo está dizendo, eu fiz essa fake news, a pessoa diz, mas eu prefiro crer isso. Né? Quando a gente fala da salvação, da misericórdia, da graça que Deus mostrou para o homem em Jesus Cristo, as pessoas rejeitam, não querem crer. Não querem crer. E o que nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, as ocasiões em que as mulheres foram lá para o sepulcro, viram o sepulcro vazio, e elas não acreditaram no que o Senhor já havia dito. E aí os 2 homens, que diz aqui, com vestes resplandecentes, disseram-lhes: por que buscais o vivente? Por que buscais o que vive entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia.
Quer dizer, os primeiros que não acreditaram foram elas. Quase sempre nós temos ouvido, né? Porque as mulheres foram lá e elas não acreditaram. É a palavra do anjo. O anjo disse, lembrem-se que ele disse que ele ia ressuscitar. Elas ficaram assim, e agora? Onde está o corpo? E essa foi a reação delas. As mulheres também não acreditaram. Mas quando os anjos disseram, lembrem-se que ele falou isto, agora, né? Elas foram correndo, disseram para os apóstolos, o versículo 9, né? E os demais, não estavam sozinhos eles. Versículo 11, e as suas palavras lhes pareciam como desvario. Um desvario. O que é desvario? Loucura. Estão doidinhas, estão loucas, falando bobrinha. É isso. Lhes pareciam como desvario e não as creram. Os apóstolos e os que estavam com eles também não acreditaram no testemunho das mulheres que voltaram dizendo, ressuscitou. Tiveram dois anjos aí disseram para a gente, se fosse na geração debochada nossa, tá fumando o quê? Essa seria a reação. Não acreditaram. Pedro, o famoso Pedro, pode deixar comigo, coisa comigo. Ele saiu, levantando-se, correu ao sepulcro, baixando-se, viu os seus lençóis aí postos, se retirou-se, admirando consigo esse caso. Está escrito aqui que Pedro creu. O que será que aconteceu com o corpo? Aonde terá que levaram o corpo? Quem veio pegar o corpo? Essa deve ter sido a reação dele. Não aparece aqui que eles creram. Ele confirmou, realmente o sepulcro está vazio, e ficou matutando, como nós dizemos. Ficou admirando consigo aquele caso. E aqui onde entra o trecho de aqueles dois discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús. E eles iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Eles esperavam que o Senhor Jesus, o Nazareno, o mestre de Nazaré, tivesse sido aquele que viria libertar Israel. É o que está escrito. E aí se ajunta aqueles que eles não reconheceram, estranho, né? E começou a perguntar, de que estão falando? E aí eles, és tu um peregrino em Jerusalém? Não sabes o que as coisas que aconteceram? E aí eles disseram, aconteceu assim. Já é o terceiro dia e já está passando, porque eles observem que eles estavam em caminho a Emaús, já voltando para casa, terminando o domingo. Eles já estavam contando, já é o terceiro dia e nada de nada. E aqui nos leva a uma questão também. O Senhor Jesus disse que ele voltaria e nada de nada. E aí a palavra do apóstolo deve servir para nós e nos fazer lembrar que Deus é paciente, longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos procedam ao arrependimento. E que nessa paciência está escrito que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. E nós esperamos a volta do Senhor Jesus desde a época dos apóstolos. Se nós lemos o Novo Testamento,
fica bem claro, transparece nas Escrituras, como os da igreja primitiva, os membros das igrejas aos quais Paulo escreve, por exemplo, eles sempre estão com essa expectativa de que o Senhor vai voltar. Mas devemos lembrar que no momento em que ele decida voltar, acabou o quê? Acabou a salvação. Não tem mais. Quando o Senhor estiver descendo, voltando, já não vai ter mais de cair no chão, se ajoelhar e pedir perdão. Já foi. E aí encaixamos essa passagem onde diz o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém pereça, porque Ele sabe bem que no momento que Ele aparecer, acabou a graça. A graça é agora, bem-aventurados aqueles que viram. É isso? Não. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Né? Naqueles últimos dias de escuridão, quando de repente aparecer aquela luz fulgurante no céu, é o Senhor, aí vamos ter, já foi, tarde demais. A bem-aventurança é agora. Não viu, mas creu. O Senhor é paciente, longânimo, não quer que ninguém pereça, mas que todos procedam ao arrependimento. E aí nos perguntamos, nós que somos pais, cadê a minha filha, cadê meu filho? Eles acreditam? Eles creem? Aquele que crê muda. Não é porque ele quer mudar, mas muda porque a fé o faz mudar. Esses dois discípulos também ficaram não acreditando. Né? Eles disseram, algumas mulheres entre nós, versículo 22, nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele é vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, certamente Pedro e mais alguém foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, acharam ser assim, o sepulcro vazio. Porém, a ele não ouviram. Esses dois discípulos, os discípulos de Emaús, não acreditaram também. Estavam, como se diz em português, estavam encatifados. Que é isso que aconteceu? Coçando a cabeça. Que é isso? E o Senhor Jesus responde, versículo 25, e Ele lhes disse, bem-aventurados, não, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. É uma obrigação do ser humano acreditar nas profecias dadas pelo próprio Senhor Deus através dos seus discípulos chamados profetas. Isto para aqueles dois lá da época da ressurreição. Não existia ainda o Novo Testamento. Não existia. Quantas vezes nós recebemos um vídeo de alguém que teve uma visão? E é impressionante ver como as pessoas têm uma tendência a acreditar essas coisas, mas acreditar assim, com todas, como se diz em espanhol, com todas as ganas, com toda a força, eles se agarram a isso. Mas a palavra, o
próprio Senhor Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, para crer tudo o que está escrito. O que está escrito as pessoas não querem crer, não querem acreditar. O verdadeiro cristão baseia sua fé no assim está escrito. Eu não baseio a minha fé em uma experiência que alguma vez alguém me contou. Eu não baseio a minha fé numa experiência que alguma vez eu tive. Eu baseio a minha fé na palavra de Deus. Assim está escrito. Essa é a base de toda a chamada reforma, né? Lutero dizendo: só ustedes que escrevem, assim está escrito. Essa é a base da fé verdadeira, né? A fé não é aquela que se baseia, não, mas eu tive uma amiga de uma tia minha que é não sei o que, conhecida, vizinha dela, teve uma visão. Isso não é fé. A pessoa está acreditando em qualquer coisa. A fé cristã está baseada na palavra de Deus. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Aqui no Evangelho de Lucas 24, nós percebemos que quando eles insistem com esse estranho para que ele ficasse com eles oferecem, né, como se chama? Oferecem pouso, oferecem hospitalidade, a chamada hospitalidade. No momento de partir do pão, esse estranho pega o pão, abençoa, o parte. Nesse instante ele percebe: o Senhor Jesus, e foi. E eles não ficaram em casa, eles imediatamente partiram de volta para Jerusalém. Eles já haviam voltado a Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém e falam para os discípulos. Enquanto eles estão falando para os discípulos, contando o que aconteceu, né? Versículo 36, falando de eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele, o Senhor Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados e por que aumentais pensamentos aos vossos corações? Vede que as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, 41, não o crendo eles ainda. Não o crendo eles ainda. Por causa da alegria. Observem uma questão aqui. Por causa de um sentimento, no caso a alegria é um sentimento bom, nós consideramos sentimento bom. Por causa de sentimentos, por causa de sensações, as pessoas não creem. Essa é uma lição que nós devemos tirar para nós. Sensações, sentimentos vão impedir crer. Nesse caso, eles estavam vendo aí ao Senhor Jesus, estavam tocando. Ele mesmo disse: toquem. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria. Estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhe apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, que ele tomou e comeu diante deles. Por que ele fez isso? Para provar por A mais B, para não deixar nenhuma dúvida. Olha, nós tínhamos um pedaço de peixe assado aqui, um favo de mel. Não está mais? Sumiu? Não, ele comeu.
É uma prova bem infantil, bem simples. Mas foi isso que aconteceu. 44. E disse-lhes o Senhor Jesus: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Está se referindo ao Antigo Testamento inteiro. Tudo que no Antigo Testamento está escrito acerca de mim tinha que se cumprir e se cumpriu. Eu disse para vocês. Vocês sabiam? Por que não creram? Então, versículo 45, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. As Escrituras não são um livro como um livro de história do Brasil, ou história de, sei lá, Dom Pedro I, Dom Pedro II, não. As Escrituras são a própria revelação de Deus e é necessário, é imprescindível que seja o próprio Deus que abra o entendimento desse ser humano que acredita, que prefere acreditar em qualquer coisa menos na verdade. Menos na verdade. Ele lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas sois vós testemunhas. Mais uma vez insisto, o testemunho cristão é bem rápido. O Senhor Jesus padeceu, derramou seu sangue, morreu, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e somente há arrependimento e perdão de pecados em nome de Jesus. Isso é o Evangelho. E aí a palavra nos diz, o próprio Senhor Jesus nos diz: destas coisas vós sois testemunhas. O testemunho não é aquilo que as pessoas acreditam. Eu era não sei o que, eu na minha juventude comecei a usar droga, e patati, patatá, eu acabei na sarjeta, e essas são barbaridades, coisas das quais o apóstolo Paulo diz: só lembrar é vergonha. Isso não é testemunho. Testemunho é isso que nós encontramos aqui em Lucas 24, 46, 47. Convinha que Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Destas coisas vós sois testemunhas. E estas coisas aqui, quando a gente as apresenta para alguém, as pessoas não respondem a mesma coisa que os gregos responderam para Paulo em Atenas. Acerca dessas coisas que ouviremos outra ocasião. Vamos continuar tomando nosso chimarrão e vamos falar sobre o Grêmio Inter. Faz tempo, né? Não tem jogos. Que tal? E lá foi. Mas as pessoas ouviram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E nós não entramos nessa também, às vezes, porque nós não cremos o que as Escrituras nos dizem. O Senhor Jesus disse: vós sabeis discernir o clima, porque vem o céu e dizeis: vai chover, ou vai vir o vento do norte, o vento do sul. Vós estáis vendo os sinais ao nosso redor e não acreditais? E vocês continuam vivendo como até
anos atrás? Não. Você está preparado para o que está vindo pela frente? É momento de acordar e preparar-se. Ou necessitar do coração para crer tudo que os profetas disseram. Nós temos muitíssima mais responsabilidade porque eles só tinham o Antigo Testamento, nós já temos todo completo. Bem-aventurado aquele que lê este livro. Onde está essa passagem? Apocalipse. Bem-aventurados os que leem este livro da revelação, Apocalipse. Outro dia, alguém me comenta, mas eu adoro ler o livro de Salmos, é o único livro da Bíblia que eu já li. No livro que diz bem-aventurado aquele que lê este livro é Apocalipse. Apocalipse eu não gosto de ler porque fala de coisas assim. Mas é o livro que nós deveríamos estar lendo agora. Oh, necessitados de coração para crer tudo que os profetas disseram. Queira o Senhor Deus conceder o que Ele concedeu a esses discípulos, a esses apóstolos que estavam aí com Ele. Les abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que o Senhor Deus conceda isto a todos nós. Amém. Cria em mim, ó Deus, o puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo.